Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, opera no presente e opera no futuro. Quem crê, diga um amém. Amém. Louvado seja Deus. Ouvir, irmão, testemunho, testificação a Deus é bom, que alimenta a nossa fé. Louvado seja Deus. E sabemos que Deus, Ele é Deus de milagre. Louvado seja Deus. Convido a amada igreja que, por favor, abra a sua Bíblia na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, louvado seja Deus. Irmão, quem puder ficar de pé, por favor, fique em pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, louvado seja Deus, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, e versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta, de recomendações para nós? Ou para vós, ou de recomendações para vós? Vós sois nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Diga graças a Deus. Pode sentar, irmão. Tome seus assentos. Fique à vontade, mas à vontade de um adorador, de um ouvinte da palavra de Deus, que estamos aqui hoje pela graça, misericórdia e bondade dele. Amém? Um texto muito conhecido, como eu sempre falo, mas que Deus propôs em meu coração, está falando desse assunto do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo foi um homem muito combatido na sua fé, na sua vida cristã, na sua caminhada, no seu ministério, louvado seja Deus. E aqui está uma advertência que ele deu aos irmãos em Coríntio, começando a dizer: porventura começamos outra vez nós mesmos. Ele, por ser um homem muito criticado, irmão, ele inicia esse capítulo dizendo para os irmãos
que eles era a própria carta escrita, não por homem, mas por o Espírito Santo de Deus. Porque era comum naquela época, e nos dias de hoje, alguns ministérios, é comum alguém ir visitar alguém, ou você estar numa cidade e ir para outra, levar a carta de recomendação. E Paulo, ele deixa claro, né, que a carta que alguns estavam fazendo, tentando denegrir a imagem dele, ele deixa claro que a carta principal era os filhos dele que estavam sendo gerados pelo Espírito Santo, pela sua pregação. Então a carta principal do crente é essa, irmão. É alguém olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e ver a nossa transformação, louvado seja Deus. Paulo, ele adverte a igreja de Coríntio a viver o verdadeiro evangelho, louvado seja Deus. Então ele está ensinando aos irmãos e também transcende para nós até hoje, esse ensinamento, né, de Paulo, quando ele diz que nós somos a carta viva, escrita não por pedra, né? A irmã falando aqui de contraste, Paulo ele faz esse contraste aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento, louvado seja Deus. Então ele demonstra e dá a entender, pois por ele ser um homem muito combatido, e todos os homens de Deus, irmão, que tem um chamado, você pode olhar para a vida deles, todos, não existe um não, que tem chamado de Deus, ele é combatido, ele é perseguido, porque você já viu alguém entrar debaixo de uma árvore que não tem fruta para apedrejar ela? Para derrubar alguma fruta? Alguém só quer apedrejar a fruta, a árvore que tem fruto, que dá fruto. Então, por isso que os homens de Deus, como Paulo e outros que são perseguidos porque tem fruto de Deus na vida deles, louvado seja Deus. Então, isso é maravilhoso, irmão, entender isso. Paulo, ele fala de uma forma categórica, bem clara, né? Uma linguagem bem profunda, né? Se você for mais na frente aqui, quando ele fala que a letra mata e o Espírito que vivifica, nós vamos entender o que significa a letra que Paulo estava relacionado, né? Falando com os irmãos em Coríntio, louvado seja Deus. Então Paulo, ele deixa claro no início desse capítulo que a maior carta de recomendação do crente é a sua vida dentro do procedimento, dos conceitos da palavra de Deus. Essa é o maior conceito, é a maior carta que nós podemos carregar. Eu sou um homem que viaja muito, irmão. Então, por o nosso ministério ser único aqui na nossa cidade, então, quando eu vou trabalho, eu tenho que congregar. Então, as pessoas, eles veem a minha vida, eles veem como eu me comporto. Então, a carta que eu levo é a minha própria testemunho de vida. E as pessoas começam a ver que realmente a minha vida condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo a gente sendo falho, limitado, tem coisa que a gente erramos, falhando, mas a maior carta que nós podemos mostrar para qualquer ministério é que nós somos convertidos em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Essa é a maior carta, irmão. Maior carta que o cristão nos dias atuais pode apresentar para qualquer líder de uma igreja. É ele lhe visitar e ver que realmente vocês têm vida com Deus. E essa é a maior carta. Então Paulo, ele por ser combatido muito, ele
orienta a igreja que é sabido, né? Todos leitores da Bíblia sabe. Mas eu vou fazer lembrar nessa noite os irmãos que a história humana, ela teve, na verdade, 6 governos, na verdade, né, que chama dispensação. Na verdade, é um governo. E hoje, nós vivemos na dispensação da graça. Então, essa dispensação da letra que Paulo diz aqui, é a dispensação da lei, louvado seja Deus. A lei de Moisés, né, que era lida e que era falada para o povo seguir. Mas Paulo, quando ele foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus, apóstolo do Novo Testamento, que nele diz, ele foi combatido por ensinamentos de uma velha aliança, de uma velha dispensação que era da lei. O povo se convertia e, por passar do tempo, começavam a dar ouvido àqueles falsos ensinadores. Então Paulo ele traz essa orientação para os irmãos que começaram a ouvir ele, depois começaram a transgredir aquilo que ele tinha já ensinado. Então ele diz, porventura, começamos outra vez louvarmos a nós mesmos, porque os homens queriam carta de recomendações, como se a carta tivesse autoridade, né? Algum valor, e tem algum valor. Quando alguém escreve uma carta recomendando alguém, ela está recomendando que aquela pessoa é isso, é aquilo, né? Entendeu? Tem valor, mas Paulo ele quis demonstrar que esse é o maior valor, que nem eu já falei. É a nossa vida dentro da palavra, louvado seja Deus. Amém, irmão? Então que nós possamos a cada dia termos essa consciência que nós, como igreja, somos a carta viva escrita não em pedra, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Porque muita gente acha, irmão, que o coração é aqui, mas o coração nosso é aqui, ó. A cachuleta, que nem diz o cearense. Aqui é onde está o raciocínio humano, que é o cérebro. Aqui é apenas o nosso coração que bombeia o nosso sangue. Ele não tem raciocínio. O raciocínio nosso está aqui. Então, quando a Bíblia se refere no coração, é aqui, ó, nosso entendimento. Que quando nós ouvimos a palavra da pregação, ou quando nós lemos, o Espírito Santo faz ela ficar escrita em nosso coração, que é a mente, louvado seja Deus. Então, Paulo ele faz questão de deixar claro para os irmãos isso, para que eles entendam. Versículo 4 diz: e é por Cristo que temos tal forças em Deus. Então, irmão, nós não temos, como ser humano, homem e mulheres, nós não temos nenhum mérito. E sim, tudo que nós aprendemos, tudo que nós faz, foi Deus quem nos capacitou, louvado seja Deus. Nada que nós faz é para a nossa glória, e sim para a glória de Deus. Deus ele olha para nós como servo dele e se agrada quando nós fazemos as coisas bem, louvado seja Deus. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, escrevendo, ele diz que aquele
que pode fazer o bem e não faz, não é bom. Porque quando nós temos algo para fazer por alguém, uma oração ou qualquer outra coisa, e sabendo que aquela pessoa está necessitando, não é bom. Então, Paulo, ele deixa claro, no versículo 4, né? E não é Cristo que nós temos tal como confiança e em Deus, louvado seja Deus. Então, quando nós vamos enfrentar qualquer problema da vida, irmão, a primeira coisa que nós temos que colocar na frente do obstáculo é Deus. Porque Ele está na frente da peleja, pelejando por mim e por você, louvado seja Deus. Toda vida que nós for enfrentar algo, seja o que for, da mais simples escala a uma alta escala de um processo que nós possamos passar, nós temos que colocar Deus em primeiro plano. Seja uma viagem, seja o que for, nós temos que dizer como o Tiago diz: se Deus permitir, se Deus quiser, tudo vai acontecer conforme a sua provisão, louvado seja Deus. Então, Paulo, a linguagem de Paulo, irmão, é muito maravilhosa de nós entendermos o quanto ele ensinava o seu rebanho a dar primazia a Deus, que era Jesus. Paulo, ele foi chamado para ser ministro da nova aliança, louvado seja Deus. E foi um dos homens mais combatidos, irmão, na fé. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós entendemos. O primeiro homem foi Jesus. E o segundo homem na nova aliança, né? Na dispensação da graça, eu não vejo outro para ser mais combatido do que Paulo, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele, mais do que qualquer outra pessoa, tinha vida e tinha experiência suficiente para instruir qualquer classe de pessoas. Paulo, quando ele estava no meio de leigo, ele pregava como leigo. Quando ele estava no meio dos bacharel, dos formados, a linguagem dele era diferente. Então, todo ministro de Deus, irmão, ele tem esse conhecimento, essa manobra dada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, é maravilhoso quando ele expressa aqui no versículo 6, o qual nos foi também capaz de ser ministro de um novo testamento. Ou, algumas traduções diz um novo concerto, né? Não sei se alguns irmãos têm essa tradução aí que fala novo concerto. Não de letra, mas no espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica, louvado seja Deus. Agora vamos entender essa linguagem de Paulo. Uma linguagem que já vi muitos pregadores pregando, dizendo que a letra é a teologia, mas quando nós lemos o contexto, dentro do capítulo 2 aqui, nós entendemos que a letra que Paulo está falando é da lei de Moisés. E ele diz que a letra mata e o espírito vivifica, porque na lei ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos. Então eles eram mortos espiritualmente.
E o Espírito, que é o Espírito da nova aliança, louvado seja Deus, o Espírito Santo, ele vivifica, irmão, ele dá vida a nós. Nós não vivemos mais escravo. Para nós receber algo da parte de Deus, nós temos que fazer algo em troca. Nós vivemos hoje, aonde nós levar o nosso pensamento ao céu, nós podemos falar com Deus, louvado seja Deus. Na lei, né? Na lei tinha as pessoas certas de conversar com Deus, levar o meu problema para Deus. Não que hoje também não tenha. Assim, como eu falei, que é um governo, em todas as dispensações, tem pessoas para governar. Hoje nós temos o líder, né? O nosso pastor aqui. E todos, quem congrega em cada igreja tem o seu líder. Também para pedir orientação. Mas não impede, porque nós vivemos na graça, de nós conversar com Deus. E aonde nós estiver, Ele escutará a nossa oração, louvado seja Deus. Seja onde for, irmão. No trabalho, em casa, no avião, quem viaja, quem é pescador que está pescando em alto mar, seja onde for, você dobrou seu joelho ou você levou o seu pensamento, na mesma hora, sua oração é ouvida. Pode até não ter resposta imediata, mas que a ouvida é, louvado seja Deus. Porque a graça nos dá esse direito. Nos deu esse direito, Jesus nos deu esse direito. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, louvado seja Deus. Então, é maravilhoso entender essa linguagem de Paulo, irmão. Porque quando nós se aprofundamos em buscar conhecimento teológico para nosso conhecimento, e também quem ministra a palavra de Deus tem que conhecer do que ele está ministrando para poder a igreja entender a linguagem que Deus está nos falando, louvado seja Deus. Então isso é necessário, irmão. Por mais básico que seja um sermão, nós temos que entender o que a semântica está dizendo, louvado seja Deus, a palavra de Deus. E dos textos mais polêmicos, talvez, de Paulo seja esse, que muitos que nasceram na fé mais antigo do que a gente, eles falavam, eu tenho o Espírito Santo, não preciso estar lendo, isso. Eu respeito a opinião de cada pessoa, mas é necessário que nós, como ministro, como alguém, como igreja, esteja sempre lendo livro, porque tem coisa que não está na Bíblia. Então tem coisa que o Espírito Santo vai revelar, mas tem coisa que nós precisamos ler, entender a história, para poder saber o que está falando a Bíblia, louvado seja Deus. E isso requer um esforço. Não é fácil de chegar aonde os pregadores chegam, porque requer um conhecimento, um esforço, uma dedicação. Você, como eu, trabalha, mas nós temos que dividir o nosso tempo para o nosso trabalho, para a nossa família, e para a igreja e para a palavra, louvado seja Deus. Nós temos que ter essa administração do nosso tempo, louvado seja Deus. Esse dia eu estive trabalhando ali em casa, mas mesmo tempo que eu trabalhava, irmão, na madrugada, de manhãzinha cedo, eu leio a palavra de Deus. Para ter alguma coisa não, para ter o que falar, se o pastor disser, irmão, tem como você pregar hoje? Ter alguma coisa para falar com os irmãos, para refletir. Então Paulo, ele deixa claro aqui, irmão, no início dessa carta, né, desse capítulo, que a maior carta de recomendação, ele diz, vocês são a carta viva do meu ministério. Então nós, que somos nascidos na fé com o nosso pastor Epitácio,
Nós somos a carta dele, louvado seja Deus. Nós somos testemunho, a carta viva, que ele foi um homem chamado por Deus. E a igreja, o crescimento da igreja é a prova disso, louvado seja Deus. Então Paulo ele deixa claro disso, porque ele, por ser tão combatido, pessoas fraudavam, né? Inventava carta, como se tivesse sido ele que escreveu. Então ele deixa claro aqui que a maior carta é essa, que eu já estou batendo na tecla já há mais de 10 minutos, que é nós, o nosso testemunho, como crente, como servo de Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Então que nós possamos, irmão, sempre ter isso em mente, porque, como eu já falei, em todo o período da humanidade, teve as suas dispensações, teve o seu governo. E todos eles, ninguém conseguiu cumprir. Todos falharam, todos erraram. Até Deus se fazer homem, e nascer numa virgem, e morrer por mim e por você, para pagar, e hoje, pela graça, né, um favor imerecido, nós poder, em qualquer canto do mundo, dizer que pertence a Ele e que não precisa mais ninguém para apresentar a nossa vida a Deus. Nós mesmos podemos apresentar, mesmo que nós temos, como eu já falei, que é instituído por Deus, o pastor, o ministro de Deus, tem um governo da igreja aqui na terra, mas Cristo, ele, pela graça, ele nos deu esse valor, nos deu essa bênção de nós poder conversar com Deus, louvado seja Deus. Aonde nós precisar, em qualquer momento, nós orarmos e saber que Deus escuta, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, viver na graça, saber que não precisa nós fazer nenhum sacrifício, a não ser um jejum para quebrar a carne, né? E nós precisamos jejuar, consagrarmos a Deus. É necessário que hoje, mesmo no período da graça, nós fazemos um jejum pelo culto, pelo líder, por Israel. A Bíblia diz que nós temos que orar por Jerusalém. E poucos cristãos, eu creio, que oram por Jerusalém. E Jesus, Paulo, ele deixa claro, quer dizer, que nós temos que orar pelo Jerusalém. Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento para combater qualquer rudimento humano que venha querer conversar com a igreja. A gente tem que estar preparado. Porque eu lembro que esse texto, eu já vi em outras igrejas, irmãos pregaram, falando que a letra era a teologia. E na verdade a teologia ela faz nos acrescentar conhecimento das escrituras, louvado seja Deus. Então Paulo deixa claro, quando nós vemos o contexto, ele deixa claro que a letra era a lei de Moisés, louvado seja Deus, ou seja, o quintapeuta, né, que chama Pentateuco, quer dizer, que é os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que era lido na época do ministério de Paulo, de Jesus, no tempo contemporâneo de Jesus, era lido só esses livros. Então, a letra que mata é essa, que mata, porque ninguém conseguia, irmão, exercer todos os conceitos da lei. Em alguma coisa a gente tropeçava e pecava. Então, morria espiritualmente. Por isso que Paulo diz que a letra amada, que é a lei, que era a lei. E o Espírito vivifica, louvado seja Deus. Como é bom e maravilhoso entender que dentro do nosso corpo, né, eu assim meio gordinho do jeito que eu estou, mas tem espaço suficiente para o Espírito Santo de Deus habitar, louvado seja Deus.
E eu acho maravilhoso, irmão, que cada pessoa, não importa se ele é grande, é pequeno, ele tem a capacidade de receber esse Espírito que vivifica, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Entender a grandeza da graça, louvado seja Deus. Então Paulo, ele traz essa linguagem de uma forma advertendo aqueles irmãos naquela época e ensinando como eles teriam que viver, pois alguns criam de uma forma que não era da forma que já tinha passado, ou seja, a dispensação que era da lei. E sim, hoje nós, desde da vinda, na morte e ressurreição de Cristo, quando a igreja foi fundada, a igreja primitiva foi fundada, até hoje, nós vivemos pela graça de Deus. Isso é maravilhoso. E Tito diz e Pedro diz que Deus nos chamou para viver uma viva esperança, louvado seja Deus. A viva esperança, irmão, é saber que em meio à dificuldade, a meio tudo que nós enfrentamos, nós sabemos que alguém olhando por nós, louvado seja Deus. Ninguém está aqui sem nome, sem dono não, irmão. Há alguém que intercede por mim e por você, louvado seja Deus. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que no momento que nós erramos, falhamos, ele faz nos lembrar, no mesmo momento que nós erramos, ele nos faz lembrar que nós hoje pertencemos ao governo de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, o Espírito, o qual Paulo está dizendo que vivifica, é esse, que em todo tempo nós temos um recurso para recorrer ao Espírito Santo, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. No culto passado, eu falei, é alguém que a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, louvado seja Deus. A gente ciúme no sentido de cuidado, irmão. Porque ele tem cuidado com cada um servo de Deus que confessa Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nós, como ser humano limitado, cheio de falha, temos esse privilégio, louvado seja Deus, de alguém interceder por nós com gemido inexprimível, louvado seja Deus. Quem é mãe sabe disso, mas as mães, elas são campeão. Vou dar aqui um exemplo de o que é o Espírito Santo aqui na terra, que intercede a Deus por nós. A mãe, ela tem esse poder, vou dizer assim, de interceder pelos filhos de uma forma extraordinária, que eu fico maravilhado quando eu vejo uma mãe cuidando do seu filho, tendo todo aquele cuidado. Eu já tenho um rapaz que vai fazer 22 anos, e eu fico olhando o cuidado que a mãe dele tem com ele. E cada mãe de vocês também tem, eu acredito. Então, quando um filho faz alguma coisa, que mesmo vamos dizer que fosse uma coisa errada, mas a mãe, ela sempre está intercedendo. Não faz, ele fez isso aí, mas não era a intenção dele, não. Então é o Espírito Santo, ele faz essa intercessão por nós. Que a Bíblia diz, lá em Tiago, ou na primeira carta a Timóteo, Paulo escrevendo,
Ele diz que há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, na Trindade Santa, está lá no trono de Deus, à destra do Pai. Mas, como é uma trindade, o Espírito ele está aqui, louvado seja Deus, testificando a nossa vida e o que nós precisamos para levar para o Pai, louvado seja Deus. Então, por isso que Paulo diz que o Espírito, ele vivifica, louvado seja, ele dá vida. Ele não traz condenação, não traz apontamento. Então, o Espírito, ele está para nos orientar, nos corrigir. Quando a Bíblia diz que Deus só corrige quem é filho. Qual é o pai que não corrige seu filho? No momento que precisa, dar até uma lapada para poder ser corrigido. Então Deus tem momento que Ele nos corrige, irmão, e dói, mas é para nosso crescimento como servo de Deus, louvado seja Deus. Então nós não podemos receber algo da parte de Deus e achar que apenas o pregador está pregando, porque Deus ele conhece, irmão, tudo que a igreja está passando, louvado seja Deus. Mesmo que nós não seja um pastor como ministro, mas a gente está aqui crendo que o Espírito é quem nos está conduzindo a palavra para a igreja, louvado seja Deus. Então, todo servo de Deus tem que ter essa sensibilidade de ouvir a palavra. Por isso que eu orei e disse, Senhor, que nosso coração esteja preparado como um coração fértil, um coração, um solo preparado para obedecer e praticar aquilo que tem sido orientado pela parte de Deus, louvado seja Deus. Então, o coração, que é a mente, tem que estar preparado, irmão. Por quê, irmão Eudinho? Porque a Bíblia diz que ouvindo alguém a palavra de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado, louvado seja Deus. Então aqui nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, para que o maligno não entre em nossa vida, para desfazer aquilo que o Espírito tem feito. É isso que Paulo começa dizendo isso. Porventura, começamos outra vez, louvarmos a nós mesmos, precisando de carta, de recomendação, se a carta é eu, é você mesmo, louvado seja Deus. Então, irmão, é maravilhoso entender isso que Paulo transmitiu para a igreja de Corinto, e serve de ensinamento até hoje, quando nós lemos e interpretamos da forma correta a palavra de Deus, louvado seja Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, que ouvindo alguém a palavra de Deus, e não compreendendo, vem o inimigo, vem o maligno e arrebata. Porque é uma semente, irmão. Toda leitura da Bíblia é Deus falando do Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, foi Deus, o homem inspirado por Deus, por Espírito Santo, que escreveu. O Velho Testamento já é passado, mas o Novo não. O Novo é o que nós vivemos hoje. É a plenitude de Deus, louvado seja Deus. Então nós temos que darmos lugar ao Espírito para que aquilo que tem sido instruído pela igreja, pelo líder, né, nosso mentor, nós poder pôr em prática. Porque há um peso, irmão, muito grande espiritual. Uma certa vez eu falei para minha família, reuni, dei uma palavra antes do almoço, num domingo, e pedi para que minha esposa, meu filho, minha filha, que são os maiores, e a minha sogra, nos ajudar em oração, irmão. Porque eu me sinto responsável de instruir a minha família. Agora você imagine o nosso mentor, o peso espiritual que ele recebe de toda a igreja. Então é necessário que nós estejamos preparados para contribuir espiritualmente para o crescimento da obra de Deus.
E nós só crescemos dessa forma. É como uma corrente. A corrente ela é formada de elo. Todos nós conhecemos uma corrente. Ela é formada de elo. Então o elo ali significa, cada elo daquele é um membro da igreja. E ela vai crescendo conforme nós vamos buscando a Deus e pedindo discernimento e pondo em prática daquilo que nós somos instruídos pelo nosso líder, louvado seja Deus. Então eu pedi à minha família, isso já há mais de um ano atrás, que esteja atento para nos contribuir para a melhora do Evangelho, louvado seja Deus. Para que alguém olhe para nós, irmão, e veja que nós somos a verdadeira carta viva, escrita pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. Mesmo sendo limitado, sendo falho, que a perfeição, você sabe quando é que o crente vai chegar à perfeição? Paulo deixa claro isso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no final do capítulo, vai ser no dia do arrebatamento, que nós iremos ficar igual a Cristo, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos, a Bíblia diz que sucede de igual modo a todos. Então cada pessoa tem suas falhas, seus erros, mas que os nossos erros sirvam de exemplo, para que nós não possamos errar outra vez, louvado seja Deus. Quem não já errou? Eu já errei muito. Mas os meus erros, eu aprendi, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, diz que a paciência nos dá experiência, e a experiência nos dá esperança. Então aquilo que eu já atravessei como dificuldade e venci, eu tive experiência para saber que o Deus que fez eu passar por aquele momento difícil, é o mesmo Deus que vai fazer eu passar por outro momento que eu esteja passando, louvado seja Deus. Então, é isso que Paulo está escrevendo, irmão, instruindo a igreja de Corinto, que serve nessa noite para nós. As coisas que às vezes nós achamos que nós já enfrentamos, às vezes nós estamos enfrentando uma coisa que você já enfrentou coisa muito pior, e Deus fez passar. Às vezes nós deixamos nos levar pela emoção, e é uma das coisas mais enganadoras, se chama o coração, né? Que o coração ele mente, mas o Espírito que vivifica, esse sim, nos coloca no prumo de Deus, nos corrige, faz nós fazer apenas o que é correto, louvado seja Deus. Então, irmão, isso é maravilhoso quando nós entendemos isso. Eu sei que eu sou um homem limitado, mas eu procuro a cada dia ser melhor. Procuro ser melhor, porque eu pertenço a um reino que não é desse mundo. O reino que eu pertenço é o reino do Deus. É o reino de Deus. Então, o crente ele tem que ter esse olhar, irmão, olhar vertical. O céu, louvado seja Deus. Mesmo que aqui na terra nós olhamos para o horizonte, nós temos que ter essa olhar para as coisas que nós enfrentamos, mas o olhar principal do crente tem que ser no vertical, que é o céu, louvado seja Deus. Lá que é a nossa morada. Aqui, a Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar, louvado seja Deus. Então que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Então foi essa palavra que Deus propôs em meu coração nessa noite, para nós estar refletindo um pouco da palavra de Deus. Aplauda o Senhor com alegria, amém?